Olá, sério, fiel, honesto e muito competente. Natural de Novo Hamburgo, filho do seu Honório e da dona Maria Selma, é jornalista desde os 16 anos, quando começou como repórter esportivo no jornal NH. Aos 20 anos, o marido da Angelita, pai da Chayane e da Monique, voltou a trabalhar dentro da redação, de onde nunca mais saiu. Aos 49 anos, ele já passou por todas as editorias do jornal e atualmente é editor e colunista político. Hoje teremos uma conversa de peso com João Carlos Rambor de Ávila. O João Ávila, né? Conversa de peso ao quadrado, né? Ao quadrado. Eu até hoje não entendi por que essa conversa de peso. Eu acho que é a qualidade dos entrevistados, João. Muito provavelmente. Fica tranquilo. Filho de Novo Hamburgo. Filho de Novo Hamburgo, bairro São José, vizinho do Pasqualini, da Escola Pasqualini. Cresceu ali. Ao lado da Vila Sapo. Quais são as tuas lembranças mais antigas de Novo Hamburgo? Eu lembro de Novo Hamburgo quando Novo Hamburgo não tinha prédio, né? Eram 2 ou 3 prédios no Os centro arranha-céus eram edifícios, digamos assim, 2 ou 3 no centro da cidade. Um era o edifício da Novo Seguro, tinha o edifício Charrua, o edifício Minuano, né? E eu lembro dessa Novo Hamburgo que tinha o Morro dos Papagaios, o Morro dos Cabritos, né? Morro dos Cabritos ali na região ambos descobertos, sem prédios. Descobertos, por isso que era Morro dos Cabritos. Né? Morro dos Cabritos porque ali era um campus e ali o pessoal usava para suas criações, que é a região da Boa Vista, ali próximo do bairro Boa Vista. O Morro dos Papagaios não é porque tinha criação de papagaio lá, porque papagaio era financiamento que o pessoal fazia no banco para construir suas casas, né? Mas então era esta Novo Hamburgo, né? Sem asfalto, ou com muito pouco asfalto. Nós éramos mais felizes com menos asfalto. Até porque sem asfalto a gente conseguia jogar goleirinha, né? Botar dois chinelos, né, no meio da rua, ou 2 tijolos ali, parava a rua e ia jogar goleirinha sem ninguém importunar. Você sempre gostou do futebol? Mais de olhar do que de jogar, né? Tu é da época do Novo Hamburgo e o Esperança? Não, na verdade eu sou filho, descendente de esperancistas, né? E não escondo isso, e ficou marcado também no meu DNA essa questão, mas o Esperança ele deixou de existir no final dos anos 60, e eu sou do final dos anos 60. Né? Conheci o estádio 10 de Maio, corri muito, cheguei a jogar quando criança no estádio 10 de Maio, que era em Hamburgo Velho, na rua Marques de Souza, ali o estádio do Esperança, mas já não existia mais o Esperança com futebol. Mas, e aí tu veio a ser anilado como todos nós, é isso? Claro que não, né? Esse não foi teu primeiro time, não, teu claro primeiro time já foi o vermelhinho. Já foi vermelho. Que paixão é essa, né? Isso aí é uma doença, né? Na verdade não é uma doença, é uma cura, né? Tu acha que eu tô doente? Tá, deixa eu te contar. A questão do futebol, o gosto do futebol é o seguinte. O meu pai sempre gostou muito de futebol, e ele tinha um rádio, eu digo tinha porque esse rádio está comigo agora, é um rádio Philco, de madeira. Ele é Philco porque a gente desmontou ele para mandar arrumar e a gente descobriu o chassi dele. Chassi porque é rádio construído em cima de uma peça metálica de 1948. Uau. Tá? É um rádio que ele comprou tão logo casou, era o que eles tinham na época, no final dos anos 50, né? Era o rádio à luz, rádio energia. E esse rádio era sempre ao lado na cabeceira da cama, onde ele escutava os jogos. Na época a gente conseguia escutar jogo, as crianças não conseguem mais, agora porque o jogo é sessão coruja, né? O jogo de futebol agora muito tarde, né? Termina sempre no dia seguinte, então perdeu. Mas era o jogo de futebol às 8 da noite. Afasta todo mundo. Afasta. 8 da noite. Então 8 da noite ele deitava para escutar o jogo e eu sentava ao lado. Sentava ao lado da cama, né? E ficava escutando o jogo com ele. E foi ali que eu comecei esse gosto em gostar do futebol, gostar do internacional, claro. E logo E gostar da comunicação também. Comunicação pode ser, porque na época se conversava com o rádio. Esse contar a história vem dali? É que se conversava com o rádio, né? Na verdade, tinha essa maluquice. O rádio era aquele que te acompanhava. Televisão a gente não tinha. Nossa primeira televisão em casa eu devia ter 10, 11 anos. Quando entrou a primeira televisão dentro de casa, foi ali na meados dos anos 70. Então era o rádio que acompanhava.
E depois um rádio a pilha que eu tenho até hoje, um National Panasonic, né, de 1972. E que ontem à noite ainda eu estava escutando ele, como eu escutei anteontem, como eu escutei antes de ontem. Com gosto, né? Com gosto. Ontem à noite, com gosto, vendo teu time fazer 4 na Libertadores da América. Claro. Tchê, daí vem, eu não tenho nenhuma dúvida, esse negócio de contar, de gostar de contar histórias. Contar a história, né? Que veio pra ti na tua vida muito cedo também. 16 anos tu já foi te meter nesse meio. Com 16 anos eu caí dentro da redação. O jornal NH, na época, ele ficava na Frederico Link, quase esquina com a BR-116, no prédio ali, ficava ali. E eu cheguei ali não sei se por orientação, mas por indicação de um professor, né? Um professor que até hoje mora em Novo Hamburgo. Ensino médio, estamos falando, né? Ensino médio. Porque o jornal estava atrás de alguém que gostasse de contar história, e esse professor tinha um aluno que gostava de contar história, né? E me indicou na época, isso foi em maio de 83, né? No dia 16 de maio de 83 eu começo a trabalhar no Jornal NH, fico 2 anos, saí 1 ano e retornei depois em 86. Foi ser bancário. Fui ser bancário, por incrível que pareça. Isso foi o quê? Uma experiência ou uma sina de rebeldia, vida? Talvez. Sabe aquela coisa que te dá eu assim... acho que rebeldia foi tu voltar para a redação, João. Não, ali não foi rebeldia, ali foi... Ali foi o acerto? Ali foi o acerto, foi a volta ao acerto. E aí com 20 anos tu entrou e brincadeira, tu não saiu mais, né? Daí emendei e estou até hoje, né? Isso foi em 86, né? Eu sou de 66, em 86 eu não tinha completado 20 anos ainda quando eu voltei para dentro da redação e permaneço até hoje. Tu viu várias fases do Jornal NH, tu viveu várias fases do NH. Eu vivi o Jornal NH onde cor inexistia, por exemplo. Hoje tu não consegue imaginar um jornal preto e branco. O jornal hoje sabe? A gente consegue viver isso em termos gráficos, né? Tu pega um jornal preto e branco, tu pega um jornal fases assim que eram 3 manchetes das 5 edições por semana, que era de segunda a sexta, o jornal no começo, segunda-feira noticiando o jogo do Novo Hamburgo ontem, quarta-feira dizendo que o Novo Hamburgo jogava, sexta-feira dizendo que o Novo Hamburgo jogava de novo, então era tudo com muito mais local, certo? Raiz. Muito mais raiz. Então, claro, depois tem todas as evoluções tecnológicas, o próprio jornalismo teve uma mudança na linha de pensar, se contava um pouco mais a história do que se conta hoje, né? As próprias reportagens, as notícias eram mais contadas. Hoje, até por uma questão de tempo que o cidadão tem para ler o jornal, é um lead e está resolvido o assunto, tu enxugou muito. Como é que tu assumiu, como é que tu recebeu para ti essas atualizações da tecnologia? A chegada do computador? Eu confesso que quando o computador entrou na redação, foi no final dos anos 80, início dos anos 90, final dos anos 80 que o computador entrou na redação, eu participei de um grupo que foram dos primeiros que trabalhavam, mas assim, eram 4 computadores na redação, e a gente tinha na redação que a gente chamava de UTI. Né? Era a UTI da redação. Não sei por que UTI, eu não lembro o nome, né? Mas era a UTI onde 4 pessoas trabalhavam ali, era um lugar frio pra caramba, era temperatura de -0 grau, -0, -1, -2 graus ali dentro. Frigorífico NH. Era frigorífico, daí tu trabalhava 1 hora, 2, redigia teus textos, saía, gravava em disquetes, daqueles disquete 3/8, acho que chamava aquilo que... Aí tu gravava, saía, aí vinha o outro, gravava, a gente usava um programa que era apaga texto, apaga, grava texto, grava, certo? Copia texto, copia, era um editor básico, certo? Então ali começou, e logo depois disso começa a entrar a cor na redação. E eu me lembro quando o editor da época traz o jornal que vai ser colorido, eu disse, cara, não existe logotipo de jornal colorido, logotipo é preto e branco, eu lembro que eu falei isso ainda, sabe? Mas, claro, as mudanças acontecem, depois tu acaba... não assimilando até por uma questão de necessidade, porque as coisas mudam, né? E daí, depois o avanço veio. Hoje em dia, tu não consegue fazer um jornal sem ter uma internet. Na época, no início, o que tu tinha de melhor em termos de comunicação com o mundo, ou tu escutava a rádio, entendeu? Ou tu recebia... era o instantâneo, né? Quer dizer, ou tu recebias das agências de notícias material por telex, que eles chamavam teletipo, porque ele ficava o dia inteiro rodando notícias e saíam as tiras, né, onde tu pegava a notícia das agências, tu riscava o que tu não queria, colava na lauda e ia em frente. Hoje em dia tu tem internet, tu tem televisão com canais de notícia 24 horas por dia, infinidade de fontes de informação que não se tinha na época. E telefone, tu fala de uma época em que telefone, hoje em dia todo mundo tem telefone, hoje em dia todo mundo tem 2, 3 telefones. Na época, meia dúzia de pessoas tinham telefone na cidade.
Então, para te conversar com alguém, se tu ligasse para a prefeitura para falar com o prefeito não estivesse, tinha que esperar ele voltar, porque nem a secretária tinha como falar com ele. São coisas assim de... Teve necessidade de estar na rua e precisar ligar do orelhão para chamar a redação? Muito. A ficha telefônica era, assim como a caneta, a ficha telefônica... É uma coisa que essa gurizada hoje não entende o que é uma ficha telefônica. Que é. Quando tu fala para alguém, caiu a ficha, não sabe o que é cair a ficha. A piada ficou ultrapassada. A gente está ficando velho. Não? Talvez. Tu aceita bem isso, essa mudança toda, e vendo hoje uma menina como a tua filha ocupando um espaço com tanto brilho quanto ela está ocupando, e já tão conectada? Assim, na verdade, a partir de um tempo eu acabei assumindo esse papel de conectá-las, entendeu? Que são duas, né? Então... As duas estão tomando o mesmo caminho? Não, mas de conectá-las ao mundo, né? Uma está seguindo o caminho do design, né? E a outra está seguindo o caminho da comunicação. Mas eu assumi esse papel, porque eu lembro que o primeiro computador que eu coloquei dentro da minha casa, a mais velha tinha 5 anos, a mais nova tinha meio ano, 1 ano, né? Na época eu paguei $5.000 por um computador. Eu financiei em 36 meses aquela brincadeira para poder botar um equipamento, para elas terem uma forma de comunicação dentro de casa. E logo depois, primeiro não existe internet, era só o computador para te aprender a mexer com jogos, algumas coisas. Né? E logo depois entra a internet. Quando entra a internet era discada ainda, né? Tu tinha que... A gurizada não sabe o que era isso. Barulhinho aquele. Né? Tu tinha que discar para ter uma internet. E tinha horário, porque tu não podia usar o dia inteiro, senão tu ficava com o telefone preso. Domingo sim, daí domingo de tarde era liberado. Né? Então, foi eu que acabei assumindo esse papel também de conectá-las, né? Só que tomou uma velocidade depois que a gente perde o controle, né? Sim. A gente perdeu o controle da velocidade que isso tomou. E a Monique hoje escreve para o jornal? Ela escreve, a Monique, ela começou a escrever com 15 anos, né? Uma iniciativa dela. Mas amplamente apoiada pelo pai. Tu sabe que quando ela começou a escrever, eu não sabia, eu fui um dos últimos a ficar sabendo. Né? Mas coisas eu até acho que foi legal isso, porque não foi uma coisa assim do João empurrar ela para escrever, mas foi uma coisa que ela conversou com uma pessoa, soube, procurou, né? Conversou com ela, convidou para escrever, ela começou. E tu notas, já são 5 anos, quase 6 anos, ela começou com 15 anos a escrever. Né? E o bonito é tu pegar a primeira crônica que ela escreveu e atual, assim, a evolução que tem na própria linguagem, a evolução que tem no desenvolvimento de assuntos, uma coisa bem interessante. Tu lê coisas tuas lá de trás também? Tu sabe que hoje mesmo, antes de vir para cá, eu estava lendo um jornal, que era um jornal especial, uma edição especial que a gente fez, comemorativa aqui do jornal NH, e eu estava lendo, e tinha matéria minha. É estranho, eu confesso. Mudou muito a forma de ver o mundo? Muda, porque ou tu mudou com o mundo? É que o mundo mudou. Né? O mundo mudou e tu tem que mudar também. Entendeu? A gente é alfabetizado numa época em que jornal ainda é um produto meio de luxo, poucas pessoas têm, certo? Onde o próprio jornalismo tem uma forma diferente de se trabalhar do que hoje, na questão do texto, que era mais romântico, já não é tanto. Tu trabalhava uma reportagem, tu dava mais nariz de cera para uma reportagem. Hoje tu não tem mais tempo para isso, e o tempo não é o tempo sabe, é que o leitor não tem mais tempo de fazer esse tipo de coisa. Isso ficou para os jornais dominicais, é mais para jornais de final de semana. E é a famosa resenha que vem para quem pode se debruçar sobre ela. Exato. Mesmo. Tu tem feito pouco disso, então? Muito pouco. Sente falta? São frases curtas. Sente falta ou tá curtindo esse momento? Curtindo, né? Porque a frasezinha só largada também ela tem. É um belo momento este, né? Saber que tem gente que não sai de casa sem poder ler a tua coluna hoje. É isso? Pode ser. Tem muito político que não levanta da cama sem poder saber o que está sendo feito na coluna de João Ávila, ou existe um diálogo mais tranquilo tem nesse políticos sentido? Tem políticos que lê às 4 horas da manhã quando o jornal já está na internet. Isso também mudou. A gente vai falar sobre essas mudanças e sobre política logo depois do nosso intervalo, hoje numa conversa de peso com o jornalista João Ávila.